No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o coordenador técnico do MAP Biomas, o Marcos Rosa. Bom dia, Marcos. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso também. A gente vai conversar com o Marcos sobre o MAP Biomas, que foi premiado no Fórum Econômico Mundial, depois de ganhar no ano passado o Prêmio Skol, a maior e mais tradicional premiação do planeta para inovadores sociais e terceiro setor. O MAP Biomas foi premiado durante o Fórum Econômico Mundial, que foi realizado em Davos, na Suíça, através da Fundação Schwab para empreendedorismo social, que reconhece 16 iniciativas de todo o mundo por seu impacto e inovação social. Em primeiro lugar, parabéns pela premiação, mas eu gostaria que você falasse qual foi esse programa que foi premiado e reconhecido internacionalmente, Marcos. Mais um, né? Rafael, acho que esse prêmio é muito importante porque mostra a força da sociedade civil. Isso que é legal do MapBiomas é uma rede de instituições que se juntou para produzir um conjunto de dados sobre uso e cobertura da terra, um conjunto histórico. Nós temos 37 anos de história do uso e cobertura, e tudo que a gente produz é público, é aberto, inclusive os códigos-fontes, os dados, as estatísticas, e está disponível para toda a sociedade usar. E o que esse prêmio reconhece é exatamente essa inovação de trabalho em rede da sociedade civil, que foi muito importante nesses últimos anos, né? Principalmente quando a gente teve um governo que começou a cobrir dados, acabar com a transparência. Essa rede da sociedade civil é o que deu apoio para manter, por exemplo, o INPE como órgão independente, permitindo o INPE também publicar seus dados como um dado de governo, porque a gente tinha a sociedade civil produzindo dados de qualidade, dados com embasamento científico. Essa é uma categoria nova dentro do prêmio lá no Fórum Econômico Mundial, que exatamente reconhece essas soluções inovadoras feitas por rede de instituições, né? Porque uma única pessoa, uma única instituição não teria condições de se articular dessa forma, produzir tantos dados e deixar todos os dados públicos para toda a sociedade. E é importante a gente ressaltar também, né, Marcos, que isso aumenta a responsabilidade do MAP Biomas, porque você só consegue desenvolver uma iniciativa como essa quando você tem legitimidade, quando os parceiros, aqueles que estão se relacionando com o MAP Biomas, reconhecem a seriedade do trabalho realizado, porque são instituições, inclusive universidades etc., que precisam ter essa segurança da sua troca de informações, né? Sim, sim. Isso aumenta a responsabilidade. Nós temos dados, o primeiro conjunto de usuários de dados do MapBiomas foi a ciência, foi a academia. Nós temos hoje mais de 1.200 artigos científicos publicados em revistas internacionais. Mas o dado é muito rico para ficar só na academia, então a gente sempre teve uma articulação de garantir que os municípios usem. Então, por exemplo, nós temos dados de uso e ocupação de 37 anos de história de cada um dos 5.500 municípios do Brasil. O município pode entender o processo de ocupação, para onde a cidade está crescendo, aonde a agricultura, a pecuária está crescendo, a área industrial, e ali entender quais são os remanescentes de vegetação mais antigos, fazer o processo para ver quais são mais importantes. Então, todo o planejamento da ocupação pode ser feito com esses dados. Além disso, nós temos dados recentes de desmatamento, e o que a gente faz é pegar todos os indícios produzidos por todos os órgãos, inclusive o DETER, do INPE, SAD, agora as várias instituições produzindo o SAD, né, o Sistema de Alerta de Desmatamento, e validamos esses alertas em imagens de alta resolução, todos eles, são mais de 260 mil desmatamentos comprovados em alta resolução, e cruzamos com os dados públicos do CAR. Então, nós temos disponíveis no site MapBiomas Alerta cada um dos desmatamentos do Brasil validados em alta resolução com o CAR identificado. Nós sabemos que propriedade, o código do CAR que fez aquele desmatamento, com a data de antes e depois, comprovando esse desmatamento. Então, é muita informação de novo, pública, e a gente precisa garantir que esse dado seja utilizado. E agora que a gente tem um governo com uma visão um pouco mais próxima, a gente continua mantendo o MapBiomas com a independência, mas dando muito apoio para que esse dado seja utilizado.
A gente está conversando com o Marcos Rosa, que é coordenador técnico do MAP Biomas. E aí você falou de uma questão que eu acho que a gente podia explorar um pouco mais, Marcos, quando você diz que há um acompanhamento dos mais de 5.000 municípios pelo Brasil inteiro, e essas informações, principalmente para aqueles que são vereadores, aqueles que cuidam desses municípios, é fundamental para estabelecer, inclusive, o Estatuto da Cidade, ou a forma de planejamento da cidade, com uma questão que também tem sido muito discutida nos últimos anos, que tem a ver com o local de deposição dos resíduos de lixo, por exemplo. Acabar com os lixões, ter cuidado com esse tipo de coisa. Fala um pouquinho para a gente como essas situações podem se dar de uma maneira muito mais simples do que, às vezes, um vereador que está num pequeno município acha que consegue lidar. O que nós disponibilizamos é esse mapa histórico para que você possa entender o processo, fazer essa gestão com base em dados. Então, você vai conseguir ver no território como que está esse processo de crescimento urbano, né? A gente discute bastante, a gente tem vários fact sheets, né, que a gente chama de são páginas de destaque que a gente ajuda para traduzir o dado. Porque esse dado não é um dado fácil de ser utilizado, você precisa ter um conhecimento técnico para saber como trabalhar com mapeamento, como trabalhar com essa produção, né, de sobreposição dos vários temas do espaço para poder fazer análise. Então, nós já deixamos prontas uma série de pré-análises, como que é o crescimento urbano, o crescimento inclusive dentro de comunidades, né? E esse dado te permite fazer esse planejamento. Você vê áreas, por exemplo, que foram ocupadas no município, desmatadas e abandonadas, né? A gente tem um dado de pastos degradados, que é exatamente esses pastos que hoje estão emitindo carbono, porque tem um manejo ruim, está perdendo solo, fazendo erosão, assoreando os rios e está emitindo carbono. E um pasto bem manejado, ele vai ter uma alta produção ali da gramínea, vai ter uma alta produção do gado. Então, a gente consegue localizar esses pastos degradados para poder fazer esses projetos, né, de tratamento dos resíduos. Então, você consegue ver espacialmente seu município, a história dele de ocupação e saber como intervir no território para garantir uma melhor gestão desse território, né? Que áreas você deve preservar, que áreas você deve recuperar, que áreas você pode intensificar o manejo agrícola, o manejo da pecuária, para onde que a cidade pode crescer, né? Então, toda essa visão está disponível e a gente tem dado esse apoio, procurado aí, a gente não tem capacidade para atuar nos 5.500 municípios, a gente tem atuado com os estados e procurando criar vídeos tutoriais, a gente tem muito vídeo, muito treinamento, capacitação para que o pessoal possa usar esses dados. Que está tudo disponível no mapbiomas.org. Então, os gestores, mapbiomas.org, sim, e o alerta.mapbiomas.org. Perfeito. Então, caminho existe para que os gestores, enfim, os legisladores municipais possam encontrar informações qualificadas para orientar o crescimento das suas cidades. Agora eu queria falar com você sobre os últimos dados que vocês levantaram com relação ao desmatamento, à destruição dos biomas brasileiros com o final desse governo Bolsonaro e agora com a participação da Marina Silva, começo do governo Lula, a expectativa de vocês para reverter esse quadro que foi tão negativo, Marcos? A gente tem mapeado e validado em alta resolução e visto que aumentou o desmatamento em todos os biomas. A gente monitora o Brasil inteiro, não somente a Amazônia, né? Então a gente tem o dado do monitoramento e qualificação desses desmatamentos do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. E daí, no Alertas, a gente tem qualificado cada desmatamento, a gente diz o que é o vetor de pressão que está causando, se é expansão urbana, se é agropecuária, se é mineração. Lembrando, nós temos todo o garimpo mapeado, inclusive dentro de terras indígenas. A expansão do garimpo nesses últimos 4 anos é algo realmente assustador. Então, de novo, nós temos informação. A gente realmente tinha uma dificuldade grande de atuar com o governo federal. O IBAMA tem técnicos maravilhosos, mas realmente com uma desarticulação agora de instituições de normativas, então estava bem difícil. E daí nós procuramos muito trabalhar com os estados nesses últimos 4 anos.
criamos um guia de embargo remoto para os estados, para que os embargos pudessem fazer. São mais de 260 mil polígonos nesses últimos 4 anos, né? Desde 2019 que a gente tem o projeto MapBiomas Alerta. Então é possível ir para campo em todos eles. Mas em muitos deles, você, com a imagem de alta resolução que a gente publica, você tem certeza do desmatamento. E o embargo remoto consiste nisso. Manda uma notificação para o proprietário tem 20 dias ou 30 dias para apresentar a sua defesa, a autorização que ele tenha de desmatamento do município, do estado ou do governo federal. Se ele não apresentar, a área é embargada, quer dizer, essa área não vai poder ter uso agrícola, uso produtivo, vai ter que ser recuperada e o cara é suspenso. Né? Então, isso que diz o guia, com a suspensão do cara, ele não consegue mais financiamento bancário, ele não vai conseguir vender a produção para empresas responsáveis que compram só em áreas sem desmatamento ilegal, onde a cadeia produtiva não inclui desmatamento ilegal. Então, tem uma série de questões aí. E lembrando, nós temos 7 milhões de propriedades. A gente está falando em 200 mil propriedades que tem desmatamento ilegal nesses últimos 4 anos. Então, nós estamos falando aí de menos de 2, 3% das propriedades responsáveis por por 70% do desmatamento no Brasil, que é a parte desmatada em propriedades privadas. Os outros 30% são terras públicas que estão sendo invadidas, tem um processo de grilagem, terras públicas não destinadas. Então, esse novo governo precisa destinar essas terras, criar unidade de conservação, criar terras indígenas, para acabar com essa presunção que o cara acha que pode ocupar uma área ilegalmente e depois conseguir uma anistia para virar o dono dessa área. Então, são realmente desmatamentos ilegais. Então, a gente tem agora, sim, realmente que botar em prática essa questão dos embargos remotos. Tem muita coisa que pode ser feita. Um desafio muito grande, reverter essa tendência de aumento do desmatamento. Lembrando, né, que quando a gente trata do nosso, a gente anualiza, né, de janeiro a dezembro, o relatório anual do MapBiomas. Então, nós vamos lançar, provavelmente aí em março, abril, o consolidado de 2022. Mas o INPE, ele trabalha de julho a agosto, que é a melhor época para pegar imagens sem nuvens, né, na Amazônia. Então, nós, de qualquer jeito, o primeiro lançamento de dados desse novo governo está contaminado pelo segundo semestre de desmatamento do governo Bolsonaro. Mas só para o legal disso é que mesmo todos esses que fizeram esse desmatamento, querendo se aproveitar dessa política um pouco mais frouxa do governo Bolsonaro, eles podem ser responsabilizados. Esse desmatamento ele não prescreve. Então, você tem aí, a gente pode fazer um processo retroativo de embargo, de multa, responsabilização desses desmatamentos desde o começo de 2019. Isso é bem interessante, isso é muito didático e mostra que realmente assim o crime do desmatamento não vai valer a pena, e quem fez e fez de forma enganada vai ter que recuperar a área para poder voltar a ter acesso ao mercado. A gente está conversando com Marcos Rosa, coordenador técnico do MapBiomas. Você falou sobre a relação que tem o MapBiomas com os estados. E eu queria uma avaliação tua, Marcos, sobre o que aconteceu nesse final de semana, em que o Brasil ficou chocado com a situação do povo indígena Yanomami, lá em Roraima. A situação desses povos tradicionais, desse povo tradicional, ela não está desconectada desse avanço, principalmente do garimpo e do desmatamento, essa pressão que esses fazendeiros ou esses grileiros, né, essas pessoas que burlam a lei, causaram sobre essa população. Eu queria que, se é possível, você falar um pouco especificamente do estado de Roraima, como esse crescimento desses desmandos, a falta de orientação, a falta de fiscalização, produziu esse resultado que a gente vê hoje com o ser humano, com o povo Yanomami. A gente ainda está coletando informações, acho que vai ter muita investigação para ser feita, porque já teve muita tentativa de contato do governo ao governo federal anterior, ao Ministério da Justiça, Direitos Humanos, e que não foram respondidos. E o que a gente viu ali é um processo mesmo de invasão do garimpo. O garimpo polui a água, que é uma fonte
de vida para os indígenas, e não só isso, eles bloquearam muitas das pistas, do acesso, então os indígenas perderam muito desse acesso de comunicação, de transporte, de suporte, e realmente, assim, isso é um processo, foi obviamente trágico, precisa ser revertido rapidamente, mas precisa ser combatido para que nunca mais se repita. E aí você tem que ter, e é o que tinha o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, você tem que ter uma linha de fiscalização, de intervenção, de criminalização do processo, mas você tem que ter uma linha depois de dar alternativa de renda para o restante da população. Quer dizer, a gente tem muitos desses garimpeiros, a gente sabe que eles são atividade legal e muitos deles estão ali também num nível de pobreza muito grande, estão por falta de alternativa de renda, e estão num processo, muitas vezes, quase um trabalho também escravo ali. Então, a gente precisa ver quem são os mandantes, quem realmente está se beneficiando das atividades ilegais e dar alternativa econômica que não seja esse processo criminal de desmatamento e de garimpo ilegal. Então, não adianta só chegar ao processo de polícia e justiça, que você resolve o problema de imediato, mas depois de um tempo saiu a polícia, saiu o exército, dali eles vão voltar. Então precisa ter esse processo mais amplo de dar outras alternativas. E sim, precisa proteger os indígenas, precisa proteger, tanto a terra está sendo invadida para roubar madeira ilegalmente, mas principalmente o garimpo é um processo que degrada muito a hidrografia. Todos os rios ali ficam poluídos, não só poluídos de mercúrio, mas sedimentação que corre nesses rios acaba com a pesca. Então, realmente isso... E esses garimpeiros também muitas vezes estão lá caçando, eles ficam muito tempo ali naquela região, caçam, e também isso espanta a fauna, que é outra fonte de sobrevivência indígenas. Então, realmente é um processo que tem que ter uma intervenção imediata, mas tem que ter um processo estrutural de mudança ali da região. Para a gente terminar, Marcos, voltando para o início da nossa conversa, o prêmio que o MAP Biomas ganhou no Fórum Social Mundial, queria que você falasse sobre essa possibilidade de ser espalhado ou de ser repercutido ou reproduzido em outros lugares do mundo, essa tecnologia que vocês desenvolveram aqui no Brasil, como é que se dá o espalhamento, né, dessas tecnologias? Isso é legal, o processo já está em curso, a gente está hoje em 14 países. E o legal do processo é que não é o Brasil mapeando os outros países, é o Brasil compartilhando tecnologia, fazendo treinamento, montando e capacitando a sociedade civil desses outros países a monitorar o seu próprio território. Esse é o grande diferencial do projeto. A gente já tem, por exemplo, o mapa da coleção da Indonésia, que foi lançado. Nós fomos para lá, treinamos o pessoal, montamos uma rede com 16 organizações da sociedade civil da própria Indonésia que produzem seu mapa, lançam os dados e depois viram um processo de troca de experiência. A mesma coisa para o Chaco, aqui na América do Sul, que pega Bolívia, Paraguai e Brasil. A Amazônia, com todos os países da bacia amazônica, já vai pegar Venezuela, Bolívia, Peru, as Guianas, Suriname, para que eles produzam, instituições de sociedade civil desses países produzam seus dados e publiquem. Isso é muito mais forte do que quando a gente tem uma iniciativa mundial, tem um mapa do Google de 10 metros do mundo inteiro. Só que daí é o pessoal de fora mapeando, eles não sabem exatamente o nível de detalhe necessário, o que precisa ser mapeado naquele país, qual que é a história dessa ocupação. Então, isso é super importante, é um processo de fortalecimento da sociedade civil. A gente precisa ter sociedade civil forte, organizada, para colocar pressão no governo. Independente de que governo esteja lá, se é um governo mais alinhado à pauta de sustentabilidade ou não, a gente sempre precisa ter a sociedade civil cobrando. Isso é muito importante, reconhecendo o que é feito de bom, cobrando melhoria no que não está sendo feito. E o prêmio também tem essa importância. Nós temos processos e demanda para migrar e estabelecer para o MAP Biomas na região do Congo, alguns países ali da Ásia também. Então a gente tem conversado bastante, vendo o quanto a gente tem essa organização, capacitação interna se organizando para poder dar esse suporte. Mas é muito legal o processo, porque é um processo de baixo para cima. E daí a gente cria uma rede de colaboração internacional, né? O Brasil aí entra fomentando a experiência que a gente já teve, mas
todos os países ali conseguem depois ir contribuindo no processo. Mais uma vez, parabéns, Marcos, coordenador técnico do MAP Biomas. A gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com o Marcos Rosa, falando sobre mais esse prêmio recebido pelo MAP Biomas, agora no Fórum Econômico Mundial, através da Fundação SWAB para empreendedorismo social. A Fundação reconhece 16 iniciativas de todo mundo pelo seu impacto e inovação social, e o MAP Biomas foi uma dessas organizações que foi premiada na edição desse ano. Forte abraço para você, Marcos, mais uma vez, parabéns, e a gente tem sempre aqui os microfones, a câmera aberta, para a gente trazer informações importantes para a população brasileira sobre a preservação e o controle do desmatamento aqui no país. Forte abraço. Obrigado, parabéns pelo trabalho e estou à disposição aqui também. Conversamos com o Marcos Rosa, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.